Bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No episódio de hoje vamos mergulhar na mente de um dos cineastas mais enigmáticos e inovadores de nossa época, Christopher Nolan. Você já se perguntou como ele consegue transformar o tempo em um personagem, a moralidade em um dilema existencial e a obsessão em combustível para a narrativa inesquecível? Pois é exatamente isso que vamos explorar agora, analisando 3 de suas obras-primas: Memento, Insomnia e The Prestige. Christopher Nolan, ao longo de sua carreira, construiu uma filmografia que explora temas profundos e universais, utilizando estruturas narrativas ousadas e técnicas cinematográficas inovadoras para desafiar o público e ampliar os limites da narrativa tradicional. Memento, de 2000, Insomnia, de 2002 e The Prestige, de 2006 são exemplares dessa abordagem, e ao analisá-los em conjunto, torna-se evidente um conjunto de temas recorrentes e estratégias técnicas que definem a assinatura de Nolan como cineasta. Primeiramente, Memento é uma obra-prima que investiga a memória, a identidade e a fragilidade da percepção humana. A história segue Leonard Shelby, um homem que sofre de amnésia antirretrógrada, incapaz de formar novas memórias desde o evento traumático da morte de sua esposa. O filme apresenta 2 linhas temporais, uma com cores, contada de trás para frente, e outra em preto e branco, seguindo uma ordem cronológica. Esta estrutura narrativa não linear não é apenas um artifício estilístico, mas também uma representação direta do estado mental de Leonard. O público é forçado a navegar pela narrativa da mesma forma que ele, sem um contexto claro e constantemente questionando o que é real. As tatuagens de Leonard, seus bilhetes e fotografias funcionam como ferramentas narrativas e símbolos da tentativa de reconstruir uma realidade fragmentada. Essa escolha estética mergulha o espectador no dilema existencial do protagonista, questionando se a verdade objetiva é alcançável ou se todos somos prisioneiros de nossas interpretações subjetivas. Em Memento, Nolan explora brilhantemente como a busca por vingança pode se tornar uma forma de autopreservação, mesmo que isso signifique abraçar uma ilusão. Em termos filosóficos, Memento dialoga com ideias de epistemologia e fenomenologia. A epistemologia é a ciência que estuda a natureza e os limites do conhecimento humano. É central na narrativa. Leonard é incapaz de verificar a validade de suas crenças devido à falabilidade de suas memórias. Essa condição ecoa a descrença cartesiana sobre os sentidos, como fontes confiáveis de conhecimento. Além disso, a fenomenologia, que investiga como experimentamos o mundo subjetivamente, é explorada através da fragmentação narrativa, colocando o público na perspectiva limitada do protagonista. Leonard é um Sísifo moderno, condenado a repetir uma busca sem fim, questionando se a vida ainda possui um sentido intrínseco ou se ela se tornou apenas uma ferramenta de sua própria manipulação. A ideia para Memento surgiu de um conto escrito pelo irmão de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, intitulado Memento Mori, que é um conceito romano de filosofia, que diz que devemos lembrar do passado para não cometer os mesmos erros no nosso futuro. Além disso, a narrativa inovadora e o orçamento limitado de 9 bilhões de dólares levaram Nolan a criar um filme atualmente inventivo, filmado em apenas 25 dias. Com Insomnia, Nolan transita para um território mais convencional em termos de estrutura, mas mantém sua exploração de temas psicológicos e morais complexos. O filme segue os detetives Will Dahmer, que viajam para uma cidade isolada no Alasca para investigar o assassinato de uma jovem adolescente. A constante luz do dia no verão ártico torna uma metáfora visual para a insônia debilitante de Dahmer e a sua desorientação psicológica também. A atmosfera opressiva reflete o estado mental do protagonista, criando uma condição visceral entre a paisagem física e o drama interno. A culpa de Dahmer após cometer um erro fatal é amplificada pelo confronto com o assassino, manipulador, interpretado por Robin Williams. O filme explora os limites da moralidade, levantando questões sobre até onde é justificável comprometer valores éticos
em nome da justiça. Em Insomnia, Nolan apresenta um protagonista falho, cujas escolhas ambíguas desafiam o público a considerar as nuances da integridade moral e das situações extremas. Filosoficamente, o filme aborda o conceito da vigilância moral discutida por filósofos como Kant, que enfatizam a importância de uma consciência ética constante, independente das circunstâncias. A moralidade kantiana sugere que os princípios éticos devem ser universais e aplicados sem exceções, o famoso imperativo categórico. Dahmer, ao justificar suas ações com base em resultado, aparentemente um consequencialismo, exemplifica como a racionalização pode corroer a integridade moral. Isso levanta a questão até onde somos cúmplices de nossas falhas, ao priorizar resultados sobre os princípios. Insomnia é um remake do filme norueguês de mesmo nome, de 1997. Foi o primeiro filme de Nolan com um grande estúdio, e ele trabalhou com atores consagrados como Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Consolidou a sua reputação em Hollywood. Em The Prestige, Nolan eleva ainda mais a complexidade narrativa e a temática que ele gosta de explorar, explorando a obsessão e os sacrifícios, custos emocionais e éticos da ambição desmedida. Ambientado no final do século XIX, o filme acompanha a rivalidade entre dois mágicos, Robert Angier e Alfred Borden. A trama é construída como uma metáfora para o próprio processo de fazer cinema, com os 3 atos da mágica, a promessa, a virada e o grande truque, funcionando como uma estrutura narrativa que conduz o espectador ao longo da história. A rivalidade entre Angier e Borden é uma alegoria para o impulso humano de superar os seus limites, muitas vezes a um custo devastador. O sacrifício e a duplicidade são temas centrais simbolizados pela obsessão de Angier em recriar o truque aparentemente impossível e pelo segredo sombrio que define a vida de Borden. Nolan combina elementos de ficção científica com o drama psicológico para questionar o preço da inovação e da busca pela perfeição. De um ponto de vista filosófico, The Prestige explora o conceito de identidade e a ideia nietzschiana de eterno retorno. Nietzsche sugere que o eterno retorno desafia os indivíduos a viverem suas vidas de forma que pudessem desejar revivê-las infinitamente. Angier e Borden, ao se perderem em suas obsessões, ilustram como a busca implacável pelo sucesso pode resultar em um ciclo interminável de sofrimento e sacrifício. O filme também reflete sobre a dualidade da natureza humana, simbolizada pelas vidas paralelas dos mágicos. Em The Prestige, as locações históricas foram usadas para capturar a atmosfera do século XIX. Ele também escolheu usar efeitos práticos sempre que possível, ao invés de CGI, para manter a autenticidade da mágica. Os personagens de Tesla, interpretado por David Bowie, foi inspirado pelo verdadeiro inventor, cuja visão científica quase mágica complementa o tema central do filme. Os 3 filmes compartilham temas universais como a obsessão, sacrifício e a busca pela verdade, mas abordam essas questões de maneira distinta. Em Memento, a verdade é subjetiva e muitas vezes manipulada pelo próprio protagonista que reconstrói a sua realidade a partir de fragmentos e crenças incompletas. Já em Insomnia, a verdade é uma carga moral que precisa ser confrontada, mesmo quando implica em consequências devastadoras para o protagonista. Em The Prestige, a verdade é velada por camadas de mistério e ilusão, refletindo a própria essência do espetáculo e da ambição humana. Tecnicamente, Nolan emprega estruturas narrativas inovadoras para amplificar os temas de seus filmes. A não linearidade de Memento coloca o público dentro da mente fragmentada de Leonard, enquanto em Insomnia, o uso da iluminação natural e da paleta de cores frias reforça a tensão psicológica. Em The Prestige,
A montagem elaborada e seus saltos temporais refletem a complexidade das relações e a duplicidade dos personagens. A música composta por David Ian em Memento e Insomnia e Hans Zimmer em The Prestige complementa essas narrativas com as trilhas sonoras que amplificam a imersão emocional e temática. Além disso, Nolan utiliza frequentemente a perspectiva subjetiva para envolver o espectador no conflito interno de seus personagens, seja através da tatuagem e das anotações de Leonard, da insônia debilitante de Dahmer ou da rivalidade obsessiva de Anger e Bowden. O público é convidado a vivenciar os dilemas e as escolhas éticas dos personagens. Essa abordagem cria uma conexão visceral com os temas filosóficos centrais, como a busca pela verdade, a dualidade humana e as consequências da obsessão. O tempo e espaço também desempenham papéis fundamentais como elementos narrativos nos 3 filmes. Em Memento, o tempo é fragmentado, refletindo a memória quebrada de Leonard, e o espaço físico é frequentemente revelado, mas com novos significados dependendo do contexto. Em Insomnia, o espaço geográfico do Alasca, com a sua luz incessante, exacerba a insônia de Dahmer e cria uma sensação de prisão emocional e moral. Em The Prestige, o tempo é manipulado através da narrativa em camadas, onde passado, presente e futuro se entrelaçam, enquanto o espaço dos palcos e bastidores simboliza as várias realidades que os mágicos criam para os mesmos para poder subir ao palco. Nolan frequentemente utiliza o tempo como meio de desconstruir a percepção e aprofundar a exploração temática. Em Memento, o tempo é uma prisão que impede Leonard de seguir em frente. Em Insomnia, ele funciona como uma prisão constante, onde cada momento sem sono aumenta a culpa e a perda de controle. Em The Prestige, ele é um recurso valioso, controlado e manipulado pelos mágicos em busca da obsessão. O espaço, por sua vez, é usado para criar a atmosfera única que amplifica os estados emocionais e psicológicos dos personagens, conectando-os ao ambiente físico e aos temas centrais de cada narrativa. E se o tempo, tão presente e maleável nos 3 filmes analisados, fosse levado ao extremo? O que aconteceria quando os limites da linearidade temporal e espacial são empurrados além do concebível? Esses conceitos ganham novas dimensões em filmes como A Origem, Interestelar e Tenet, onde Nolan expande sua investigação sobre a percepção do tempo e as consequências do universo. Prepare-se para mergulhar mais fundo na mente de um dos diretores mais audaciosos do cinema. Não perca a próxima análise, onde exploraremos como Nolan continua a redefinir o tempo e a narrativa em suas obras mais recentes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário sobre o que acha da carreira do Christopher Nolan. Esse foi mais um vídeo sobre a série dos grandes diretores do cinema, e a parte 2 chegará na próxima semana. Muito obrigado por assistir, agradeço sua audiência e tome cuidado na vida. E até a próxima viagem.